Olá pessoal, um ótimo dia, uma excelente semana a todos. Espero que vocês e seus familiares estejam todos bem com saúde. Hoje eu estava fazendo minha leitura diária da Bíblia e me deparei com uma passagem, em Isaías 8,16, onde fala sobre o temor a Deus e sobre guardar os mandamentos com cuidado. E Deus me tocou no meu coração para gravar uma mensagem justamente direcionada para essa passagem. E eu vou, durante essa mensagem, citar o exemplo da história de dois fazendeiros. Salomão, que foi o homem mais sábio, rico, conhecido, famoso que pisou na terra, após ter escrito Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão, nos ensina em Eclesiastes 12:11 que as palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Da mesma forma, em Eclesiastes 12:13, Salomão conclui que, para que nós temamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará o julgamento a tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja ruim. E nesse momento eu gostaria de trazer uma reflexão, uma pequena reflexão. Quero deixar claro aqui que a intenção aqui não é julgar ninguém, até porque eu sou um ser humano, igual a todos vocês, imperfeito, cheio de falhas e defeitos, feito de carne e osso. Mas a reflexão seria o seguinte: se Jesus voltasse hoje e ficasse frente a frente contigo e te pedisse para citar os 10 mandamentos, quantos mandamentos você seria capaz de citar? Seria capaz de mencionar pelo menos 3 dos 10 mandamentos? E dos 10 mandamentos, quantos você acha que você cumpriu, exerceu, obedeceu e viveu ao longo desses anos, ao longo da sua vida? Fica aí a reflexão. Nas religiões abraâmicas, os 10 mandamentos, que em hebraico significa Aseret Hadi Dibrot, são conhecidos como Decálogo, que nada mais são que um conjunto de princípios relacionados à ética e à adoração, que aparecem na Bíblia hebraica em Êxodo e Deuteronômio. Em Êxodo 20, 1 a 17, Deus fica frente a frente com Moisés e dita os 10 mandamentos. Já em Deuteronômio 5, 21, Moisés, após ter estado com Deus no Monte Horebe, retransmite os mandamentos ao seu povo. Aí eu volto novamente ao ponto da reflexão. Conseguiu lembrar dos 10 mandamentos? Você conseguiria, ou estaria apto a citar pelo menos 3 dos 10 mandamentos? Bom, em Eclesiastes 11:5, Salomão nos adverte que, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Da mesma forma, em Eclesiastes 11:12, Salomão fornece um conselho importante aos jovens. Na verdade, esse conselho vale para todos nós, jovens, adultos, idosos. O conselho nos ensina que, para afastar o coração da ansiedade e acabar com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e seu vigor são passageiros. Augusto Cury, um dos mais conceituados e escritores brasileiros da atualidade, enfatiza em um dos seus livros que a ansiedade é o mal desse século. As pessoas praticamente estão adoecendo, desenvolvendo doenças psicossomáticas, levando a casos extremos como possíveis depressões, onde pessoas tentam muitas das vezes tirar até a sua própria vida. Algo muito triste, né? Estamos o tempo inteiro aí sendo provados e testados pelo inimigo, e o inimigo conhece as nossas fraquezas, as nossas vontades carnais, e é justamente nessas áreas que o diabo tentará te seduzir para atrair você ao pecado. E ele não poderá forçá-lo
né? Mas usará todas as estratégias através das suas fraquezas para que você peque e satisfaça a vontade da carne. E nesse momento, para enfatizar a importância de vigia, e é nesse momento, né, que eu enfatizo aí a importância de vigiar e orar, né? Eu gostaria de contar a história dos dois fazendeiros, né, para justamente enfatizar essa importância da oração, né, do jejum, da comunhão diária e através da leitura da palavra, né? E não é somente conhecer a palavra, mas viver a palavra no nosso dia a dia, né? Através das nossas atitudes diárias. Haviam dois fazendeiros que eram bons amigos, viviam em paz e harmonia, e o diabo estava incomodado com essa paz e essa boa relação entre esses dois fazendeiros. E certo dia, né, o diabo, muito astuto, né, foi na propriedade desses dois fazendeiros e de um dos fazendeiros que tinha um cavalo, e ele soltou esse cavalo. O cavalo foi em direção à propriedade do outro fazendeiro e com isso acabou invadindo a propriedade e destruindo toda a plantação do fazendeiro vizinho. E no dia seguinte, pelo amanhecer, o fazendeiro dono da plantação, né, ele viu a sua plantação completamente destruída e dentro dela um cavalo, o que no caso que foi o autor do ocorrido, né, que havia destruído toda a plantação. O fazendeiro irado, o dono da plantação, sem hesitar, né, pegou sua arma e partiu em direção ao cavalo e acabou efetuando alguns disparos, né, e matou esse cavalo. E com isso, o fazendeiro dono do cavalo, né, que até então não havia sentido falta dele, né, que ele havia escapado da sua propriedade, ele ouviu os disparos, né, e com isso ele pegou sua arma e foi ao encontro da propriedade do outro fazendeiro para ver o que havia acontecido. O dono da plantação, ele chegou lá, né, e se deparou com o seu cavalo morto. E naquela mesma hora, o dono do cavalo ele ficou muito irado e sem pensar e pestanejar, ele acabou matando o seu próprio vizinho. E após efetuar esses disparos, quando ele percebeu, quando a ficha caiu, ele viu que ele havia matado o seu melhor amigo. E foi quando ele fez a seguinte exclamação, né? Meu Deus, como é que eu fiz isso, né? E ele ficou se questionando. Acabei matando o meu melhor amigo. E tentando justificar o seu ato, ele acabou colocando a culpa no diabo, dizendo: olha só o que o diabo fez. E nessa hora foi quando o diabo, muito astuto, apareceu e disse: eu não tenho culpa de nada, eu não fiz nada, eu simplesmente soltei o cavalo. O diabo, ele não pode fazer você se rebelar contra Deus, nem obrigá-lo a ceder à tentação. O diabo não tem poder algum sobre você, a não ser que você permita. Essa história dos dois fazendeiros nos mostra que o diabo, ele anda ao redor buscando a quem possa devorar, buscando a quem possa destruir. E por isso é tão importante que conhecemos os 10 mandamentos, as palavras, né, a Escritura Sagrada. Mas mais importante do que isso, não basta apenas conhecer. É preciso viver, é preciso ter comunhão diária, através da leitura da palavra, da Escritura Sagrada, do jejum, da oração, pedindo ao Espírito Santo para que nos possa revestir com a sua couraça da justiça, da sua armadura de Deus, seu escudo do Evangelho, capacete da salvação, com seu cinto da verdade, e protegido por sua legião de anjos. Porque quando a gente está revestido por elas, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. O ser humano, por si só, é fraco. A verdadeira aliança está na unção do Espírito Santo, e por meio do sangue de Cristo estabelecemos uma aliança com Deus. Em Mateus 26:41 nos adverte para
vigiarmos e orarmos, para que não entremos em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Da mesma forma, em Romanos 12:21, aprendemos que não te deixes vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Em Mateus 26:41, assim como os discípulos foram chamados a ficar acordados e vigiar, nós devemos estar alertas aos perigos espirituais ao nosso redor. O diabo, ele conhece os mandamentos e a própria palavra melhor do que ninguém. E ele tentará confundi-lo, desviá-lo, usando e distorcendo os mandamentos e a própria palavra. Por isso, é tão importante conhecer e viver os mandamentos e a palavra de Deus. Através da Bíblia, através da Escritura Sagrada, até mesmo Jesus Cristo, em Mateus 4:1-11, Marcos 1:12-13 e Lucas 4:1-13, relata que Jesus, após ter sido batizado por João Batista, ele foi levado ao deserto e foi provado e testado pelo diabo. O deserto, muitas das vezes, ele é para te lapidar, te fortalecer, te preparar para você receber o que Deus tem preparado para você. Como eu disse, nessas três passagens, em Mateus 4:1-11, Marcos 1:12-13 e Lucas 4:1-13, após Jesus ter sido batizado, Jesus ele jejuou por 40 dias no deserto da Judéia. E durante esse período, o diabo apareceu para tentá-lo, para prová-lo. O exemplo de Jesus nos alerta que nenhum homem, mulher ou ser humano, por mais santo que seja, após mesmo o batismo, nenhum de nós estamos isentos de sofrer as tentações do diabo, do inimigo. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, experimentou tentações, mas permaneceu sem pecado. Independente do que você esteja passando, vivendo ou enfrentando, saiba que Deus está no comando e no controle de tudo. Ele conhece o seu coração e as suas necessidades. Persevere, obedeça a palavra, tenha fé, nada dura para sempre. Como eu havia dito anteriormente, o deserto ele é para te lapidar, para te fortalecer, te preparar, para que você esteja apto para receber o que Deus tem preparado para você. Os planos de Deus são muito maiores e melhores do que a gente possa imaginar. Em Eclesiastes 3, nos ensina que há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Retornando ao ponto da reflexão, e agora, você conseguiria lembrar os 10 mandamentos? Poderia citar pelo menos 3 dos 10 mandamentos? Bom, independente se você tenha lembrado ou não, estamos aqui todos aprendendo uns aos outros, compartilhando experiências, conhecimentos, experiência de vida. É assim que a gente cresce como ser humano, como pessoa, né? Então eu gostaria de finalizar essa mensagem citando os 10 mandamentos da Escritura Sagrada. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, guardar domingos e feriados. Quarto mandamento, honrará teu pai e tua mãe. O quinto mandamento, não matarás. Sexto, não cometerás o adultério. Sétimo, não furtarás. 8. Não levantar falso testemunho. 9. Não desejar a mulher do próximo. 10º e último, não cobiçar as coisas alheias. Guarde esses mandamentos em seu coração e viva cada um deles em seu dia a dia, como se fosse o último dia de sua vida. Um ótimo dia para vocês, uma excelente semana. Deus abençoe a todos. Paz, saúde e prosperidade. Fiquem com Deus.